Olá a todos, boa noite. Hoje a gente vai iniciar aqui a quarta parte da mota manuncial. Na primeira parte a gente falou da mota em si, o que que é a mota, como ela funciona, e nas outras três apresentações a gente falou sobre as 28 afirmações da filosofia humana. Hoje a gente vai continuar, tá? Então, nas duas primeiras, a primeira a gente fez do 1 ao sétimo, e a segunda agora, a gente fez do oitavo ao 12º, e agora a gente vai partir para o 13, tá? Bom, só para falar como funciona a apresentação, essa apresentação especificamente, para quem não estava nas outras reuniões, eu vou fazer uma leitura da afirmação, a leitura exatamente como está no livro. Depois eu vou fazer uma leitura de um resumo interpretativo, que é um resumo que eu criei, baseado no texto, para ajudar na compreensão, mas obviamente é algo extremamente pessoal. E aí a ideia é que todo mundo contribua para cada um dê a sua opinião a respeito do texto e contribua com o texto. Eu vou falar sobre as ideias complementares do trecho, porque geralmente o texto tem duas partes, né? Duas ideias complementares, às vezes dissonantes, mas elas sempre têm uma conexão uma com a outra. Eu vou fazer a leitura das análises possíveis, vou esclarecer os termos, e aí sim eu vou abrir para a fala de vocês, tá? Depois que eu terminar, eu vou seguir a ordem de que levantar a mão. Quanto mais contribuições, obviamente, é melhor, mas eu peço para que a gente se atenha ao tema em questão, não fugindo do assunto. E aí, caso tenham muitas pessoas com a mão levantada, tentar ser breve. E eu vou reforçar mais algumas informações, né? Nas duas primeiras apresentações, algumas pessoas fizeram algumas contribuições falando que, assim, que muitas vezes a pessoa levantava a mão, mas na verdade era para afirmar o que alguém já tinha dito, ou para concordar com o que eu tinha colocado, ou para repetir, ou enfim, reafirmar alguma coisa que alguém tenha anteriormente falado. E isso acabou tornando a reunião um pouco desinteressante para algumas pessoas que vieram conversar com a gente. E aí eu tô dividindo, compartilhando com vocês isso, porque assim, óbvio, né? Foi o que eu escrevi aqui. Quanto mais contribuições, melhor. Mas se porventura você, sei lá, queira reforçar o que alguém disse ou repetir algo que alguém já falou, talvez seja melhor a gente esperar a próxima questão, porque aí você consegue dar uma contribuição, né, para todos com relação a um novo texto, né? A gente não ficar muito preso a um só sem novas contribuições. Então, só para trazer esse feedback que a gente recebeu e pedir aí a colaboração de vocês, para tentar ser um pouco mais resumido na hora de fazer o seu posicionamento, para a gente conseguir fazer com que todo mundo fale e para que a gente consiga seguir com os demais itens, tá bom? Bom, vamos lá. Então, a gente tinha parado na 13ª. O livro diz, né, o que está em amarelo, só destacando para todos que é o que está em amarelo. Todas as outras são interpretações, tá? É do isolamento solitário das profundezas experienciais que as estrelas são mais bem discernidas, não nos cumes iluminados e deslumbrantes das montanhas. Assim como outras frases dessa, ele traz uma analogia, né? No caso, a ideia que eu consegui retirar foi: a introspecção pode discernir, as superficialidades podem ofuscar, né? Então, essa foi a minha interpretação. Então, quais são as ideias complementares? Então, de um lado, a gente tem que no isolamento as profundezas experienciais são discernidas, né? E as superficialidades podem atrapalhar o processo. E antes de eu ler as análises possíveis, eu vou lembrar um pouco de Jesus, né? Jesus tinha os momentos introspectivos e ele falava muito sobre que aquilo, enquanto ele estava ali se energizando, os apóstolos falavam, enquanto a gente está gastando energia, aquilo lá ele está se energizando. Então, todos nós precisamos desses momentos de introspecção e entrar em contato com o nosso interior, né? Então, algumas análises possíveis que eu consegui tirar dessa parte é que na primeira parte dessa frase,
ela expressa a ideia de que é nas situações de isolamento e solidão, quando estamos imersos em nossas próprias experiências mais profundas, que conseguimos ver e compreender as coisas com maior clareza e discernimento. É na solidão e introspecção que as verdadeiras essências, assim como as estrelas brilham mais intensamente quando observadas em locais afastados da iluminação urbana e da agitação do cotidiano. Já na segunda parte, há o reconhecimento social ou satisfação superficial, né? No entanto, a frase sugere que esses momentos não são necessariamente os mais reveladores ou significativos. É a introspecção experiencial contrastando-se com o deslumbramento dos momentos efêmeros do dia a dia. Né? Então, é basicamente isso. De um lado, a gente tem entrar em contato com as nossas profundezas experienciais, e, por um outro lado, as superficialidades que ofuscam o processo, né? Pelo menos foi assim que eu entendi. E o mais interessante, essa analogia, eu acho que a gente consegue explicar bem a analogia com uma outra analogia, né? Então, quando eu vi essa questão das estrelas, né, que as estrelas são mais bem discernidas quando tem um isolamento solitário, né, que é o que fala na primeira frase, eu fiz essa relação com as estrelas brilharem mais intensamente quando observadas de locais afastados. Em São Paulo, a gente praticamente não vê estrela. É muita poluição, né, muita informação, e você olha para o céu e você praticamente não vê estrela. É muito difícil, né? Tá numa baixa de poluição e a gente conseguir ver estrelas. Mas é engraçado que se você for para o interior, por exemplo, se você for para Piracicaba, enfim, para o interior de São Paulo, você olha para o céu, você vê muito mais estrelas, né? Então, eu acho essa analogia interessante porque ela também ela acaba cabendo de alguma forma nas cidades grandes, né? Pelo menos é assim que eu vejo, né? Aí eu queria ouvir agora um pouquinho do que vocês têm a dizer. Daniela? Eu vejo assim, quando a gente tem um desafio muito grandioso, tal, na vida, é desse isolamento solitário, né, que a gente vai refletir sobre essa profunda experiência e para ter o contato com o ajustador. Assim, quando eu vi essa citação aqui, me veio a imagem clara de Jesus se isolando, né, ficando solitário, entre aspas, para ele se comunicar, ter essa comunicação com o ajustador. Me veio uma imagem mesmo, me veio em forma de imagem. A interpretação que eu tive disso foi de Jesus se Perfeito, isolando. perfeito. Alguém tem mais alguma contribuição? Jorge? Não, é que eu me lembrei daquela passagem que diz que as nossas ações e as nossas decisões mais claras com o ajustador, elas estão naqueles momentos mais ativos da vida, tá? E aí vem esse contraste um pouquinho, porque tem pessoas, por exemplo, tem que entrar em zen, eu tenho que fazer meditação, né? Eu acho que são duas coisas um pouco distintas. Essa aqui que está sendo tratada aqui, que é uma reflexão pessoal e um contato, né, com aquilo que o ajustador de pensamentos nos auxilia em nossas decisões. Então, não consegui entender bem, mas Sim, eu o sei que que é são duas coisas distintas, eu acho. Sim, eu tenho uma visão um pouco, vamos dizer assim, rebelde desse assunto, né? Porque as pessoas tendem a ler isso no livro, né? Esse trecho que você disse, e falar, né, que são e realmente são nos atos conscientes que a gente entra em contato com o nosso ajustador, é com a nossa consciência, com as nossas decisões, né? Mas quando eu leio, toda vez que eu leio no livro algum trecho que fala sobre a questão da introspecção, que pode estar ligada ao transe, né? Porque ele trata de várias formas, né? Introspecção você pode chamar de várias coisas. Mas assim, entrar muito em contato com o eu interior, essa coisa toda, ela pode ser interpretada de duas formas. A primeira é assim, eu entro em contato com o meu eu interior, sem pensar no exterior,
Então eu estou ali imerso comigo mesmo, dentro de mim mesmo, e eu me esqueço do que está em volta. Eu acho que é um pouco disso que o livro fala que não é entrar em contato com o divino. Uma Agora, coisa mais ativa, né? Mais ativa. exatamente, aí é uma percepção muito pessoal. Quando eu entro em contato quando eu me acalmo e eu entro numa meditação ou num momento de introspecção consciente, quando eu estou consciente das minhas escolhas, quando eu penso a respeito daquilo que eu fiz certo, daquilo que eu fiz errado, quando eu concateno as minhas experiências, as minhas vivências que são positivas e negativas, o que eu aprendi para tomar decisões, e aquelas decisões vão me levar. É isso que eu acho que se difere, na minha opinião. Entende? É quando eu pego esse momento de introspecção e eu utilizo ele como uma forma de me reenergizar mesmo, de pegar tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu errei, que eu acertei, não importa. E eu consigo, de alguma forma, trazer a consciência. Então, para mim, é essa. Mas aí é uma percepção muito pessoal, né? Para mim, é essa a diferença. Alguém tem mais alguma coisa para contribuir? Você concorda, Jorge? Sim, é isso mesmo. Contribuiu um pouco? Mas é aquela coisa, né? É um assunto que é muito individual, mas é como eu interpreto também as leituras do livro, né? Mais alguém? Posso falar? Sim, sim, lógico. Então, como sempre, né, essas frases, né, que são estudadas nos mundos monanciais, né, contrapondo com a Mota, ela estimula a visão estereoscópica da Mota, que é possível com uma mente monancial. Essa visão estereoscópica é sempre comparada, sempre não, foi comparada com você ter dois olhos, né, que você enxerga mais amplitude, mais profundidade, você estima a velocidade, você estima o caminhar e a visão periférica. É super ampliado. Então, eu estou comparando o que eu falei de visão estereoscópica de dois lados, porque essas frases que você vem apresentando, e é muito legal porque você põe aquele quadrinho lá com aquele X, e você apresenta os dois lados. Tá? Então, imagina o seguinte, quando os seus dois olhos, os seus dois hemisférios de visão, eles enxergam dois lados, eles se fundem numa imagem só. Essa é a visão estereoscópica da Mota, que você funde os dois lados, né? Essa frase que você vem apresentando de uma forma magistral, permito-me dizer, e até justamente por isso esse quadrinho aí que tem um X, esse X não é verso, né? Ele deveria ser substituído, permita-me, só um palpite, por um E Sim. comercial, sabe? Aquele E, porque Isso. eles são fundidos pela visão estereoscópica da Mota. Então, assim, isso no que traduz em quê para nós isso? E esses dois lados, né, das profundezas e da montanha, é você ter que experimentar as coisas boas e as coisas ruins da tua vida. E você, assim, experimentar tudo, viver tudo que a vida tem, das coisas boas, das coisas ruins, da solidão, da dor, do desamparo, e viver as coisas, como se diz, supremas, de amor, de alegria, de o trabalho bem feito e tudo mais. E isso é unificado. Isso é unificado em quê? No crescimento da pessoa, né? Então, eu cada vez mais estou convencido nesse estudo aqui com você, que foi você que propiciou que eu fosse mais a fundo, que a gente tem que olhar isso com uma visão estereoscópica. Como é que a gente unifica esses dois lados das frases? Né? A gente vê de um lado, vê de outro e fala o que isso significa quando unificados. Era isso. Então, Perfeito. é muito legal isso daí. Sabe que você só entende o significado da vida quando você vive
os dois lados, das profundezas solitárias e do alto da montanha, né, do êxtase, né? É muito legal. Obrigado aí pela Sim. oportunidade de pensar a respeito disso, Eduardo. Obrigado vocês que estão aqui, que a gente está fazendo essa troca. E eu também tenho uma outra. Me despertou também uma questão muito importante. Quantas e quantas vezes, e aí eu faço a pergunta para todos vocês, porque eu já fiz isso, né? Eu vivi uma experiência ruim, ou muito boa, ou muito diferente, e a vida me atropelou. Eu não tive tempo, condições, eu não tinha condições é, de maturidade, talvez, de conseguir internalizar essas coisas que aconteceram comigo, né? De conseguir pensar a respeito delas, entender o que elas me transformavam, né? Porque às vezes tudo que acontece com a gente nos transforma, mas quando a gente não se dá a oportunidade de ter um momento de introspecção para poder pensar a respeito delas, entender o que realmente elas fizeram, tentar entender o sentido dessas experiências na nossa vida, né? Cada um de nós tem uma experiência diferente, cada um de nós tem uma vivência e cada um vai viver algo muito peculiar, né? Então, eu acho que quem é que não passou por isso, né? E também me lembrei de uma outra parte do livro que agora eu não vou me recordar onde está, se alguém souber pode compartilhar, mas é um que fala sobre, se não me engano, era até de Jesus, que falava sobre a importância. Eu não me lembro se era Jesus que falava, talvez não fosse, mas estava ali na parte de Jesus, né? Que falava muito sobre a importância que a gente tem de entrar em contato consigo mesmo, de viver experiências diferentes, de saber mudar o foco das coisas para não ficar sempre com o mesmo foco, olhando pela mesma perspectiva. Então, isso aqui está me cansando, ou isso aqui não está sendo bacana, muda o foco, tenta por outro lado, ou veja outra coisa que também precisa ser resolvida na sua vida. Então, intercalar os momentos de trabalho com os momentos de lazer, com os momentos de introspecção, e assim é a vida, né? É esse equilíbrio da gente conseguir fazer todas essas coisas. Acho que tudo deve contribuir, né? Para o nosso crescimento pessoal, imagino eu, né? Aqui nesse aspecto, no 13 especificamente, ele fala muito da importância da introspecção contrastada com a superficialidade do cume das montanhas, né? Que são os deslumbres e as coisas que podem ofuscar aquilo que a gente precisa conquistar na nossa vida, né? Mais alguma observação? Alguém queria fazer mais uma contribuição? Um detalhe de linguagem, ele usa no inglês a palavra lonely, que significa solitário, é uma coisa interior, é diferente de alone. Alone é quando você está sozinho, tipo, Sozinho. eu moro sozinho, né? Estou sozinho, mas não quer dizer que você seja solitário. E ele usa a palavra solidão, é interior, né? Sim, Não é solidão física, sim, sim. fisicamente. Interessante isso. Perfeito. Roberto? Olha, esse trecho me fez lembrar uma palavra, um ensinamento do livro de Urântia, que fala da diferença dos filhos de Deus ascendentes e dos filhos de Deus descendentes. Aí vem dizendo que eles que são descendentes, eles buscam algo como a profundeza das oportunidades de experiência. Que para eles, quanto mais, vamos dizer assim, inferior ou profundo é o mundo, maior a oportunidade de experiências. E quando você está no cume da montanha, iluminada, tem a luz da coletividade e do êxtase. Mas as decisões, que é onde a gente cresce, e a urgência de discernimento, ele vem, eu creio, quando você está só. Você é obrigado a tomar as decisões. Se eu estou no meio da coletividade, muito apoiado, eu não tomo a responsabilidade. Se eu estou sozinho numa experiência,
eu sou obrigada a tomar a decisão. E isso talvez me conduza a perceber a luz guia com o meu discernimento interior. Perfeito. Obrigado, viu, Roberto? E só uma observação. Eu acho que o que você falou faz sentido, né, da questão dos seres espirituais. Lembrando que aqui a gente está falando, acho que mais numa perspectiva das afirmações humanas, né? Então, eu acho que está mais direcionado a nós, mas essa perspectiva que você trouxe é interessante também. Bom, 14. O trecho do livro é: estimulai o apetite dos vossos companheiros pela verdade, e conselhos vós os darei apenas quando for pedido. Esse para mim é muito difícil, porque eu tenho muita facilidade de dar conselhos quando ninguém me pede nada. Eu entendo como estimule o apetite pela verdade, conselhos devem ser solicitados. Então, as ideias complementares são estimular o apetite pela verdade, por um lado, e, por outro lado, conselhos apenas se solicitados. Então, tem essa coisa, né? Às vezes a gente quer estimular o outro pela verdade e já quer dar a nossa lição de moral, né? Já quer engatar ali alguma, porque a gente gosta de dar exemplo, né? Às vezes a gente quer falar, estimular o apetite pela verdade do outro, e aí a gente já engata com alguma questão da pessoa e tal, quando você já está dando algum conselho, né? Então, algumas análises possíveis: encorajar e despertar o interesse dos outros por descobrir a verdade por si mesmos. A primeira frase sugere a importância de cultivar a curiosidade e a busca pela verdade nas pessoas ao seu redor. Isso pode ser feito compartilhando informações relevantes, incentivando discussões construtivas e promovendo a importância da busca pela verdade. O segundo aspecto da frase diz que é melhor oferecer conselhos ou informações apenas quando solicitado, em vez de impor ideias ou conselhos aos outros sem que eles tenham manifestado interesse ou pedido de ajuda. É melhor esperar até que eles expressem a necessidade de orientação ou conhecimento. O desafio é equilibrar o desejo de compartilhar informações e conselhos, incentivando os outros a buscar a verdade, porém oferecendo ajuda somente quando desejada. Isso é um ponto interessante, porque era muito o que Jesus fazia, né? Muitas vezes Jesus não se manifestava, né? Só que ele tinha ali uma ajuda, vamos dizer assim, né? Ele sabia, ele conseguia ali claramente ver quando ele podia fazer uma intervenção ou não, né? Até eu não me lembro que apóstolo perguntou para ele assim, mas senhor, por que o senhor não vai lá e fala com agora eu não me lembro o nome deles, vamos dizer assim, eu vou falar, eu não me lembro agora o nome deles, mas são os religiosos, né? Os Fariseus. fariseus, exatamente, os fariseus. Ele falou, porque não adianta, eles estão ali na fé deles, para que eu vou lá, né, falar a respeito de uma coisa, ninguém me perguntou, né, e muitas vezes, e ele olhava para as pessoas e já sabia, né, então de alguma forma, apesar dele ter ali a sua autolimitação, né, mas ele tinha esse dom de captar, né, mas é muito interessante, ele muitas vezes não oferecia orientação para quem não perguntasse, né, eu acho isso muito interessante. Eu vou compartilhar algo pessoal, assim, eu tenho uma certa dificuldade, porque eu não consigo, por exemplo, às vezes as pessoas me procuram para desabafar, eu tenho muito essa coisa, né, as pessoas vêm muito para mim para desabafar, e eu naturalmente já dou opinião, mas às vezes a pessoa não quer, ela só quer desabafar, ela só quer falar, botar pra fora, dizer como ela está se sentindo, e aí eu já vou engatando com alguma opinião. Hoje eu já estou um pouco mais é, mas é muito complicado, porque às vezes a pessoa ela tá falando para você para ouvir alguma coisa, é sempre algo complexo, porque aí muitas vezes a pessoa ela não quer ouvir aquilo que você quer falar, ela quer ouvir aquilo que ela quer ouvir,
né? E nem sempre você está ali para falar aquilo que ela quer ouvir. Mas isso, e tirando isso à parte, eu acho que é interessante mesmo esse ponto da gente, pelo menos para mim, um desafio, né? De dar conselho somente quando for solicitado, né? Jorge? Mais ou menos nessa linha, mas eu estava pensando, de fato, é difícil. Eu também, eu começo a conversar com alguém e dou informações do livro de Urântia e outras, né? Mas eu já vou empurrando a minha verdade, né? Aquilo que eu acredito. E aí eu falo pra caramba, até porque a gente tem bastante conhecimento, né? E, por fim, eu peço desculpa para a pessoa, digo, me desculpe, eu falo demais, tá? Não, eu gostei de te ouvir, é bom ouvir essas coisas e tal, né? Mas eu acho que o livro aqui, essa tua colocação, Eduardo, ela faz a gente refletir que a gente tem que treinar isso, que a gente tem que estar mais ativo e desperto numa conversa para ver se a gente consegue fazer isso que Jesus fazia, né? De buscar sempre apresentar a verdade, tudo bem, até aí eu vou, né, tranquilo, só que às vezes a minha família, né, o que tu tinha que falar a verdade assim na lata, né? Talvez a mãe queria ouvir isso. Eu digo, bom, não sei, eu falei a verdade, se isso doeu ou não doeu para ela, é outro problema dela, né? Então, mas eu acho que nós temos que treinar isso. Na realidade, está sendo proposto para que a gente busque de como fazer melhor nesse exemplo de Jesus, né? Não vou dizer que a gente consegue, não vou dizer que é fácil, assim como para ti, para mim é terrível também, mas eu creio que é mais ou menos por aí. Obrigado. Sim, sim. E também tem a questão da nossa cultura, né? A gente tem essa cultura latina que precisa pôr para fora, precisa falar. Às vezes, para uma cultura mais anglo-saxã, é um pouco mais fácil de você se manter neutro no momento, mas a gente não, a gente gosta de falar. Então também tem um pouco da nossa cultura, né? Ângela? Então, é muito. Desculpe. Se for mulher que vem, conversa e conta, ela não quer, ela só quer falar. Isso é uma coisa com mulher. Agora, o que eu aprendi realmente numa cultura anglo-saxônica é diferente. Vamos supor aqui, se você vai e dá a tua opinião e fala e conta e explica para alguém, aí você vai ouvir isso do americano. Obrigado por sharing, nem sei como é que seria isso em português. Por compartilhar. E isso não é uma coisa boa. É bem sarcástico e é assim, você deveria ter ficado com a boca fechada, entendeu? Eu já passei por isso diversas vezes, mas aprendi. Agora, uma coisa que eu faço em relação ao Urântia, ao que eu acredito, antes de abrir a minha boca, eu contato o meu ajustador. E eu peço para ele, falo, põe palavra na minha boca, ou me deixa ficar quieta. Não quero falar besteira, não quero... Entende? Nós temos muitas ajudas espirituais, mas infelizmente a gente também tem o ego e a gente tem aquele carinho, aquela coisa, né? Fica todo animado e, nossa, está interessado e dá muita informação, até cansa a pessoa. Então é bem assim, mas você está no caminho certo e todos nós estamos. É só uma questão de aprendermos a nos conter. Obrigada. É que o livro fala que quem sabe da verdade quer compartilhar ela. O livro diz isso também, que é uma coisa instintiva na gente. Quero que todo mundo saiba. Né? É complicado. Perfeito. Estela? Eu acho que o difícil é a gente saber quando a pessoa só quer ser ouvida ou quando ela quer ouvir alguma opinião da gente, algum... eu não gosto da palavra conselho, acho que eu particularmente não me sinto em condições de dar conselho para ninguém. Ou quando ela quer alguma opinião, alguma coisa, então, essa é a dificuldade da gente, né? Eu acho que aí a gente tem que sempre dar um tempo, né? E quanto ao livro de Urântia, que vocês falaram, eu no início, muito no início, assim, quando eu comecei a ler aquela empolgação que todo mundo tem também, né? Eu chegava, eu queria falar, eu dei muitos livros para pessoas que eu achava que iam devorar o livro e não ler.
Aí depois, com o tempo, eu aprendi, hoje eu faço isso, eu só falo do livro quando eu vejo assim que o assunto está levando para isso. Ou as pessoas estão comentando algumas coisas, eu digo, tem um livro que eu estudo, fala isso, só se o assunto é esse. E também, dependendo do público, o livro tem 4 partes, dá para a gente usar bem direitinho, assim, para cada tipo de público, de assunto, a gente pega uma parte do livro. Se eu estou lá com as minhas tias, com a minha mãe, que são religiosas, católicas e tudo, eu vou falar da parte 4, eu não vou falar de outra coisa, sabe? Se eu estou com com ateus, eu vou falar da parte 1, né? Eu vou falar de cosmologia, se eu estou com ufólogos, eu vou falar de cosmologia. Então, é muito bom, porque o livro tem assunto para todos os públicos. A gente não precisa ficar empurrando verdades ao livro goela abaixo, assim, Sim, e tem também o fato de o livro, é o que você trouxe, o livro, às vezes a gente associa ele diretamente a algo religioso, a algo de valor superior, porque ele tem esse valor para a gente. Mas ele é interessante também por outras perspectivas. O difícil é que quando você vai trazer essas outras perspectivas, você tem que atrelar alguma coisa, e as pessoas muitas vezes se assustam com o conteúdo. Eu tenho a política interna minha de só falar do livro quando me perguntam. Isso com certeza eu faço. Do livro eu faço. Talvez das outras coisas não, mas do livro eu faço, porque eu já também fiz isso. Eu já dei livro para um monte de gente e tal. E aí a gente acaba deixando de ser leitor e acaba pelo menos todo mundo passa por isso. Chega uma fase que você se torna um missionário, sabe? Um testemunho de Jeová, parece uma coisa meio assim, e isso não é o propósito, né? Então, muitas vezes eu me via assim, meio assim. Hoje em dia eu deixo aqui. Quem me visita, olha e fala, que livro é esse? Aí eu explico, se eu vejo que a pessoa tem interesse, eu explico, se eu vejo que a pessoa começou a ficar entediada, aí eu paro. É assim que eu faço. Dani? Então, com relação a essa parte aqui de estimular o apetite das pessoas pela verdade, eu faço assim, né? Eu não falo do livro para ninguém, mas quando surge a oportunidade, óbvio, eu vou dar lá minha opinião e tudo, aí a pessoa se surpreende. Ela fala, nossa, que ideia e tudo, não sei o que. Aí ela vai e pergunta, e de onde veio isso? De um livro. Aí a própria pessoa vai começar a fazer pergunta. Eu não chego, olha, eu estou lendo um livro de Urântia, é um livro espetacular. Não, faço mais isso, não. Só lido ali, converso, bato um papo com a pessoa vai, tá falando um problema, né? Geralmente tem umas amigas que dizem, amiga, quero desabafar. Aí já sabe, né? Que vem bomba, aí você escuta. Aí quando eu vou dar conselho, eu dou um conselho embasado no livro de Urântia. Mas até conselho, na prática, eu tenho uma irmã que tem 16 anos de diferença de mim. Ela tem os problemas dela, eu não me meto, eu fico ali caladinha, caladinha, caladinha. A vontade que chega, coça o corpo todinho, mas na hora que ela chega, fala, o que tu acha? Mesmo assim, eu ainda procuro estimular a verdade nela. Eu digo, o que tu acha? Eu acho isso, do meu ponto de vista, mas a minha experiência é diferente da sua. O que você acha? Aí ela meio que se obriga a ter contato com ela mesma e receber dela mesma a resposta. Porque eu acho que quem vem pedir conselho, e eu me incluo nisso, a gente já sabe. A gente quer só uma confirmação do outro. Então, eu prefiro estimular a verdade até nisso, que se alia a essa questão do conselho. Sabe? Perfeito. Assim, opiniões eu dou mesmo e tudo, principalmente aqui no grupo, eu falo, mas, gente, eu falo, eu juro, quando eu vou, levanto a mão aqui, claro que tem vezes que eu vou na tora aqui, não vou perguntar, mas eu falo, cara, isso aqui é ego, eu quero mostrar alguma coisa para alguém, ou isso aqui tá vindo do meu ser, aí quando eu sinto aquela leveza, eu vou e pui, pimba, levanta a mão. E o que eu falo às vezes desagrada, mas eu fico pensando, gente, mas não é meu ego. É o negócio que queria sair, eu soltei. Então mas tá é certo. basicamente isso. Obrigado, Dani. André? Então,
é muito interessante, né? O que Jesus fazia, especialmente, né, especificamente no caso das parábolas de Jesus. Eu concluí, até agora, que a parábola é a visão moroncial de várias dessas coisas, né? Ou especificamente, nós vamos concentrar aqui nesse número 14, né? De estimular o apetite pela verdade, dar conselho e tal. É bem o caso da parábola, que realmente era a técnica de Jesus para falar a verdade ou estimular, né, a busca pela verdade para um número maior de pessoas, né? Quando ele não conseguia falar diretamente um a um, ele falava em parábola, né? Que é exatamente isso, né? Olha só, porque isso está aqui no livro, documento 151, 3.6. A parábola tem apelo para vários níveis diferentes, simultaneamente, da mente e do espírito, né? Isso é muito interessante, né? Porque quando você pensa sobre uma parábola, você começa a pensar num nível assim quase que supra-intelectual, né? Ela estimula o senso crítico sem fazer você pensar especificamente de um jeito ou de outro. Então, é isso, realmente, né? A parábola é realmente o ensinamento de Jesus para pensar de uma forma analítica sobre esse tipo de situação, né? De analisar a situação de uma forma ampla. Obrigado. Obrigado. Não, e é isso mesmo, era a técnica dele, acho que funciona muito bem. E a gente falou bastante, acho que todo mundo fez muitas observações sobre dar opinião apenas quando for pedido, mas eu senti um pouquinho de falta a gente falar sobre como estimular o apetite dos companheiros pela verdade, né? A gente falou um pouco do livro, parecia que a gente estava fugindo do tema, né? Até estava pensando se a gente estava ou não fugindo do tema, mas em partes não, né? Porque é o que a gente vive, né? A gente acredita no livro. E é o que a gente, enfim, acaba colocando para fora como uma forma de estimular o apetite dos colegas, né, dos irmãos. Só que, ao mesmo tempo, o que vocês pensam sobre isso, sobre estimular o apetite das pessoas pela verdade? Eu tenho dificuldade disso também. Então, são duas coisas que eu tenho dificuldade, porque às vezes a técnica não funciona bem. A Estela falou uma coisa legal, que uma forma de estimular é falar sobre o livro, né, de partes diferentes. Talvez sim, é uma estratégia, mas além do livro, né? Além do livro, de que forma a gente pode fazer isso, né? Ângela? Nós temos que ser um exemplo. As pessoas têm que olhar para nós e ver algo diferente e perguntar. E eles vão perguntar, entendeu? Às vezes eles até perguntam diretamente no que você acredita. Aí, vixe, aí você abre o livro, né? Mas, de alguma forma, como eu até contei uma vez num grupo aqui que eu estive, eu estou aprendendo fotografia com uma mulher. Aí conversa vai, conversa vem, eu falei para ela, todo ano eu dou de presente de aniversário para mim alguma coisa. E esse ano eu estou dando o curso. Eu quero aprender a tirar fotografia e eu tenho uma câmera boa e tal. Aí ela falou, que mês que é? Eu falei, em agosto. Que dia? Eu disse o dia. Ela falou, eu sou do dia 6. Eu falei, olha que coincidência, Jesus também é de agosto. E despertou nela interesse. Sério? Como que você sabe? Então é sempre, pede para o ajustador, me usa, entendeu? Me dá pergunta inteligente. Então, nós temos que estar atentos à oportunidade. E você faz a coisa parecer bem casual se conseguir, entende? Então, é assim que eu faço. Obrigada. Obrigado, é uma ótima estratégia. Dani? Então, é a mesma coisa que a Ângela falou, só que de uma maneira assim um pouco diferente. Assim, esse negócio de estimular a verdade é pelo exemplo, mas assim, quando eu me focava assim, é pelo exemplo. Jesus, ele estimulava através do exemplo, ele vivia aquela verdade. Só que eu fui parar para pensar, tipo, a quem eu recorro quando eu quero conselho?
E eu percebo que essas pessoas que eu recorro, elas têm um magnetismo, um certo magnetismo. E esse magnetismo é exatamente porque elas vivenciam a verdade, elas incorporam aquela verdade. E aí, quando eu pensava assim, não, mas eu quero ser como Jesus e tudo. E aí, para mim, ficava uma coisa muito grandiosa, mas eu comecei a observar que esse estímulo, né, para estimular as pessoas na coisa mais básica do mundo. Por exemplo, eu estou bem aqui no trânsito e teve lá algum problema. Ao invés de eu começar, ou então xingar imbecil, dar seta, eu começo a ficar tranquila, começo a ficar mais calma. São nas pequenas coisas do dia a dia, tipo, mais paciência, mais amorosidade, menos reação instintiva, mais frieza emocional, digamos assim. Então, isso daí vai estimulando, porque causa um magnetismo, porque você entra Sim. numa paz, você entra Tem numa uma outra- paz que ela afeta, você muda a atmosfera. As pessoas, quando elas vivenciam a verdade, nessas pequenas coisas, elas têm a capacidade de mudar a atmosfera de onde elas chegam, mesmo que elas não abram sim. a boca. E um exemplo também, por exemplo, comigo, aconteceu de eu ficar no farol e o cara vinha enfiar o dedo assim na minha cara, porque, enfim, tinha acontecido, a mãe dele estava dirigindo muito pessimamente, na frente do Parque do Ibirapuera, eu tinha que entrar à direita, eu me lembro à esquerda, eu não me lembro, estava chovendo, o cara desceu na chuva, enfiando o dedo assim na minha cara, eu não sabia o que fazer, minha porta estava aberta, minha amiga só abaixou assim o negócio, continuei olhando para frente, depois quando terminou tudo, ela falou, como que você conseguiu? Porque o cara te xingou de tudo quando foi coisa, eu achei que ele ia quebrar o vidro para te bater, eu falei assim, mas eu não fiz nada, quem fez foi a mãe dele, e aí eu falei, eu não tenho que fazer nada, né? E aí ela ficou, né? Ela ficava assim, mas como que você conseguiu? E é algo meu, assim. E nessas horas eu viro uma estátua, né? O André ia falar alguma coisa, André? A Ângela praticamente falou o que eu queria dizer, depende de cada um, obviamente. Eu devo ser feito de plástico, porque eu não tenho magnetismo nenhum, e eu não falo nada do livro para ninguém, mas as pessoas, elas me perguntam coisas muito raramente, porque elas sabem que eu leio o livro, mas eu não falo nada do livro. E elas me perguntam porque elas percebem que alguma coisa existe que eu seja desse jeito. Significa as pessoas que vivem a revelação, alguma coisa elas falam ou têm, para quem é próximo de você. Jamais vou conseguir falar do livro para alguém que eu nunca vi na vida. Aliás, nunca ninguém me chegou para mim e perguntou: você conhece o livro de Urântia? Jamais. Obrigado. Sim, obrigado. Lilian? Então, você acha que quando aí nessa nota fala da verdade, ele está falando exatamente de todo o ensinamento do livro de Urântia? Ou, por exemplo, das verdades, porque você falou, você perguntou assim, da verdade independente do livro de Urântia, né? Nós acreditamos, lógico, que a verdade está contida no livro, mas muitas pessoas acreditam em outras verdades. Um exemplo claro são as visões de governo, de um governo, por exemplo, né? Alguns acreditam no comunismo, outros acreditam no capitalismo. Então, são verdades quase que antagônicas, mas são verdades. Então, é interessante, eu não sei como é que você vê isso, porque às vezes a verdade da outra pessoa contradiz a minha, porque, por exemplo, eu vejo que o livro de Urântia, ele rejeita o comunismo, né? E, então, fica difícil você falar assim, ou então tocar nesse assunto, porque muitas vezes você está numa comunidade que 90% são comunistas, né? E 10% são, eles dizem que não é capitalista, mas conservadores, né? Então, Sim. como que você vê isso?
Eu particularmente, assim, sem querer entrar em política, que acho que nem é o tema para a gente tratar aqui, mas, assim, só para dar uma ideia, assim, primeiro, a gente está falando de moral, né? A gente está falando de algo muito humano, de algo muito voltado para questões humanas. Então, para Deus não existe direita e esquerda. Você não pode falar que a administração do nosso universo local, super universo, não importa, seja de direita ou de esquerda, não é assim que funciona, né? Direita e esquerda são questões humanas, ponto, né? E ela tem perspectivas diferentes. Ela tem muito mais a ver com moral do que verdade. Ela tem muito mais a ver com ambiente do que com a verdade. Quando eu falo verdade, eu quis tirar do livro de Urântia, eu digo por quê? Primeiro, porque a gente já é abarcado aí pelo Espírito da Verdade. Segundo, que a diferença de deidade e divindade é que a divindade é justamente um dos três pilares da divindade é a verdade, né? Então, isso a gente sente, isso faz parte de como a gente identifica o eterno. Então, a perspectiva do eterno, para nós, seres materiais, é a divindade. E a verdade está na divindade. Então, quando eu falo de verdade, eu falo mais de valores de verdade. A gente sabe o que é a verdade, no sentido mais amplo da palavra. A gente sabe que a gente não. É verdade você sair na rua e chutar um cachorro doente? É verdade? Não é verdade. Isso não faz parte da verdade. A gente sabe disso, né? Agora, se a gente for entrar na verdade de cada um, a gente está entrando na subjetividade de cada um, né? O subconsciente, cada um tem os seus valores e é construído a partir da sua família, dos seus valores e daquilo que ela teve como base. Ninguém vai transcender aquela história, nenhuma fruta vai cair longe da árvore, né? Então, não tem como, mas estritamente relacionadas às questões políticas, são coisas humanas. E assim, muitas vezes a gente olha para o lado e fala assim, são comunistas ou são conservadores. E no fundo, não é nenhuma coisa nem outra. São pessoas como nós, que têm algumas crenças e não têm outras, que têm algumas convicções e não têm outras, que são diferentes da minha num primeiro momento, mas às vezes, se você sentar para conversar com a pessoa, sendo de direita ou esquerda, às vezes eles estão com a mesma ideia de uma determinada coisa. Mas a gente está chamando de direita e esquerda e isso acaba nos afastando. Mas se você for sentar para ver com as pessoas, vocês comungam de valores muito parecidos, né? Então eu tenho muito cuidado com esse assunto. Estela? Não, só respondendo para a Lilian, Lilian, eu acredito, para mim essa frase não, quando fala em verdade, não está falando especificamente do livro de Urântia, até porque são autores humanos e que falaram e que essas frases foram escritas muito antes do livro de Urântia. E quando eu falei do livro de Urântia, da maneira que eu abordo, sim, às vezes foi porque outras pessoas falaram antes de mim. Eu só citei a minha maneira, eu não estava pensando nessa única verdade aí ser o livro de Urântia, até porque eu acho que não é, né? Tu já me ouviu várias vezes falar que, para mim, tudo que está no livro de Urântia é verdade, mas nem toda verdade está ali, né? Então, fica muito claro para mim que essa frase não se refere especificamente ao livro de Urântia. Perfeito, perfeito. Bom, vamos para o próximo, 15. Mas antes de eu começar o 15, Lilian, a minha resposta respondeu a sua expectativa? Não, não, não. Não, tá. Não, porque você veja, a Estela colocou a questão da verdade ali, né? E ao mesmo tempo é uma opinião, né? Cada um, então, a verdade então se torna relativa, porque cada um tem uma verdade. Lógico, a gente vive a partir do respeito, né? Eu tenho a minha opinião, ele tem a dele, mas tem certas coisas, né, que é defendido, vamos dizer assim, pelo comunismo, eu digo assim, falo com todas as letras, porque a gente vê o comunismo cada vez mais se alastrando no mundo, né? Por exemplo, o desprezo à crença de Deus, né? Eles
cada vez mais tiram a igreja, tiram Deus da sociedade. Então, isso é uma coisa que a gente vai se alastrar. Então, quer dizer, como que eu posso fazer para estimular isso, né? E se a pessoa acredita que nisso também, o que eu vou fazer, né? Se é por isso que ela está caminhando, porque, ao mesmo tempo, você tem o ajustador do pensamento que te orienta, né? Então, na minha opinião, vamos dizer assim, como é que eu posso fazer para estimular essa verdade? É fazendo bem e fazendo aquilo que eu posso, né? Dentro do meu limite. Se a pessoa pede a minha opinião, dá a minha opinião. Se ela não aceita, paciência. E realmente, né? A pessoa, muitas vezes, quando você fala aquilo que você pensa, a pessoa, muitas vezes, você vai ser deixado de lado. Eles não conversam mais, porque você não tem o mesmo pensamento que eles. Então, faz parte, né? Cada um no seu grupo, na realidade é assim, sempre foi. Mas a gente também vive, Lilian, num mundo agora, principalmente no Brasil, muito, muito polarizado. E eu conheço pessoas que se dizem comunistas, que são extremamente religiosos e acreditam em Deus. Então, nem sempre as verdades são absolutas e nem sempre as crenças são uma unidade. Então, às vezes você vai ver um grupo de esquerda que tem extrema divergência de crenças e de verdades, ao passo que a mesma coisa acontece com grupos de direita, né? Então, tudo é muito relativo. Às vezes a gente tentar encaixar tudo num quadrado, às vezes nos limita a ver fora dele, porque se você se dá a oportunidade, muitas vezes, de sentar com algumas pessoas que têm um espectro político diferente do seu, você vai ver muitas divergências e muitas convergências também, né? O espectro político, ele diz até o lado B, entende? Então, nem sempre isso denota a verdade, né? Mas, continuando aqui no 15, lendo o trecho, né? A afetação é o esforço ridículo do ignorante para parecer sábio, a tentativa da alma estéril de parecer rica. Então, eu entendo que a afetação é a tentativa do ignorante de parecer sábio, e as ideias complementares do trecho são, por um lado, a gente tem o esforço do ignorante em parecer sábio, e do outro lado, a gente tem uma alma estéril querendo parecer rica, né? Então, essa frase é uma crítica à atitude de alguém que tenta parecer algo que não é. A afetação envolve uma apresentação falsa de conhecimento, sabedoria, riqueza ou status social. É uma forma de hipocrisia em que alguém tenta criar uma imagem que não corresponde à sua verdadeira condição. Pode incluir comportamentos pretensiosos, exagerados ou artificiais, que são dotados com o objetivo de impressionar os outros ou obter uma aprovação superficial. A alma estérea, no texto, é usada de forma metafórica para descrever uma pessoa que, ao longo da vida, não tomou decisões de valor superior ou não cultivou virtudes essenciais. É uma referência à ausência de ações nobres, princípios morais elevados ou desenvolvimento pessoal significativo na vida dessa determinada pessoa. Então, a afetação, né, por um lado, né, do ignorante parecer sábio, e a tentativa de uma alma estéril de parecer rica. Eu vivi muito isso nas empresas que eu trabalhei. Eu tinha uma chefe que você conversava com ela, era uma coisa assim, as pessoas ficavam encantadas, mas aquilo tinha muito mais a ver com a forma com que ela se comunicava, com a eloquência dela, com a capacidade de comunicação, com qualquer coisa que não tinha absolutamente nada a ver com o que ela era, né? Era muito engraçado, né? Porque ela sempre saía de um trabalho para outro e galgava e crescia dentro da empresa. Dizer que ela era competente, eu nem posso dizer, porque eu acompanhei ela de perto durante muito tempo e ela não era. Mas era uma tentativa de parecer sábia e era muito louco, porque as pessoas até paravam ela para fazer perguntas. Ela não sabia responder, ela não sabia nem o que a gente fazia, ela não sabia como as coisas funcionavam, mas ela falava muito bem, né? Ela era muito eloquente. E eu acho muito interessante que, quando eu li isso, eu lembrei dela, mas eu acho muito interessante, porque isso tem muito disso, né? As pessoas que você aperta, não sai nada, sabe? Você vai ali, você fala, nossa, gente, mas eu tinha uma outra imagem, né?
Que coisa, né? É um pouco disso, né? E são pessoas que aqui na Terra podem ter uma posição na sociedade como um todo, né? Eu digo, de destaque, mas que a gente sabe que fora daqui, provavelmente não, né? Ela era particularmente essa pessoa que eu estava mencionando, é uma pessoa má mesmo, assim, de ver, querer ver maldade, ver o outro mal, assim, e isso era muito claro para mim, mas você via ela dando uma palestra, você falava, gente, as pessoas chegavam para mim e falavam assim, nossa, ai, mas ela é sua chefe, mas ela é tão fofa, eu falava, não falava nada, né? Você fazia assim, triste, né? Ivanil? Então, essas duas questões, né, a 14 e a 15, elas meio que se complementam, no meu entendimento aqui, para uma cura do que acontece com aquela pessoa, ou quando eu cruzo a linha e quero dar um conselho, ou eu me afeto por algo que não está legal. Eu tenho a prática de olhar para o meu banco de dados de crença, fazer uma autoavaliação e trazer de lá um entendimento por que eu estou chegando nessa afetação, né? Isso funciona. Banco de dados de crença. Obrigada. Obrigado, Ivanil. Alguém quer fazer mais alguma observação? Hoje ela falou aqui, as pessoas que sabem como vender o peixe. É um pouco disso. Jorge? Pois é, quando eu li essa parte, eu pensei, putz, mas eu acho que eu sou um cara que faz afetação, mas não nesse sentido, mas sim de chegar, vamos supor, olá, tudo bem, como vocês estão, cumprimentar as pessoas, procurar ser simpático e mesmo não conhecendo muitas delas, né? Aliás, pelo contrário, eu gosto de conhecer pessoas que eu não conheço ainda, procuro isso, né? Tento me apresentar, mas procuro sempre falar aquilo que eu sei, né? Na realidade, a gente, com essa idade, já tem uma vivência bastante rica em tantas coisas que, que nem tem por que você inventar mais nada. Aliás, eu procuro ser verdadeiro. Eu me lembro sempre uma vez, não sei o que que eu fui falar do meu pai, e aí eu falei, mas nós ganhamos pouco e tal, né? E ele me xingou depois, em particular, dizendo, mas fica dizendo isso para as pessoas, não há necessidade, né? Mas é sempre no sentido não de elevar, aliás, pelo contrário, de colocar mais pé no chão, sem mentira, logicamente, né? E, e aí até eu me condenei, assim, de, puxa, né? Como é que eu posso ser como Jesus sem afetação? Né? Esse afetação, para mim, ainda não está muito clara esta palavra. Isso me afeta um pouquinho ainda, né? Eu não sei exatamente o que o livro de Urântia está querendo dizer com essa afetação. Isso que me deixa claro que vocês colocaram. É a pessoa que tenta mostrar o que ela não é. Mas eu converso bastante um sinônimo legal, que Jorge. Eu sou, né? Um sinônimo legal de afetação nesse caso aqui me parece a dissimulação. Isso não tenho no caso, né? Não sou dissimulado, pelo contrário, eu me acho um livro aberto, né? Mas eu sei, no seu caso sim, mas no caso do texto em particular, sim, afetação, acredito eu que faça sentido. Talvez não seja um sinônimo adequado, mas para mim faz bastante sentido. Dissimulado. É que eu Dissimulado. sempre, na realidade, desculpe alongar um pouco, mas é que eu, a princípio, sempre penso que as pessoas são boas. Eu não fico achando assim, aquele é simulado, aquele lá é malvado. Eu não consigo ver isso, né? Eu penso assim, não, aquele lá, se ele faz alguma simulação, porque ele tem algum problema e precisa se autoafirmar. O outro lá fez uma maldade que, entre aspas, alguns entenderam como maldade. Aí eu coloco assim, gente, não julguem. Ninguém sabe, né? Ninguém usou a sandália dele, o porquê dele ter feito essa ou aquela besteira, né? Então,
né? Eu fico pensando nesse sentido. Eu não vejo maldade nas pessoas. E, claro, rezo sempre a Deus para não colocar nenhum maluco na minha frente e me machucar, né? Mas eu não vejo maldade. Eu acho assim que todos são filhos de Deus. Eu não fico julgando. E digo para as pessoas, não julguem, né? Não digo, aquele cara faz afetação. Claro que não estamos discutindo filosofias humanas para fazer uma comparação com a nota marcial, né? Mas eu acho que isso é quase um julgamento, por isso que eu não gosto muito dessa questão. Sim, sou bem parecido com você nesse sentido e já me ferrei muito para acreditar. André. Então, né, parece uma frase óbvia e simples, mas tem muitas repercussões, né, entre outras coisas, assim, de você ser o que você é, seja verdadeiro, né? Não importa o que você sabe, não importa o que você tem de riqueza interior ou não, que é isso que ele está falando, né? Da riqueza interior. E não importa o quanto que você tem. O livro fala, olha, não importa o que você consegue fazer, importa a sua perseverança, a sua vontade de fazê-lo, né? É isso que importa. Vocês falaram de Jesus. Jesus se apresentou perante o imperador do Império Romano com as roupas simples que ele tinha. Se o imperador perguntasse para ele, você acredita em Deus? O que vocês acham que Jesus ia responder para ele? Ele ia ser pretensioso no sentido, eu sou filho de Deus. Ele ia falar, o que você quer saber sobre Deus? Isso. Né? Você acredita em Deus? O que você quer saber sobre Deus? Né? É assim, Jorge, se perguntam para você, Jorge, você conhece religião? Você fala uma coisa ou duas, o que você quer saber? Né? É essa riqueza anterior, é esse brilho interior que você não precisa exibir, é a sua joia. Você não precisa exibir essa joia, né? E por outro lado, se você sabe que não tem, né? Seja o que é, você acredita em Deus? Eu não sei, o que você está falando? Me fala alguma coisa. Eu não sei. Eu não tenho a menor ideia do que você está falando. Me ensine, me esclareça, né? São esses dois lados, né, que ele mostra. Olha, não importa, né? É você mesmo que seja imperfeito. Tipo assim, olha, você está no trânsito, fecha alguém sem querer, o cara vem brigar com você, você abaixa o vidro e fala assim, desculpa, eu fiz merda. Não estou num bom dia, tá? É isso, pronto, acabou, é a verdade, né? O que ele está falando aí é verdade. O ponto de unificação disso tudo é verdade, porque a verdade não conduz ao erro e ao pecado. Obrigado. Perfeito, obrigado, André. Nossa, muito bom. Excelente. Lilian? Sabe qual imagem que me veio? Sabe quando você está numa roda de amigos, conversando algo assim até bastante interessante, e a pessoa começa a dar um discurso. Ela não deixa o outro falar, sabe? Ela começa a dar um discurso sobre aquilo, falando da verdade dela, que como se todo mundo tivesse que aceitar aquilo, sabe? Me veio isso. Tanto o ignorante parece ser sábio, como a alma estéril parece ser rica. Para mim, parece ser um sinônimo ali, né? Então, aquela pessoa, assim, que ela quer mostrar que ela sabe mais que os outros e começa a dar um discurso, não deixando os outros também exporem a sua opinião. Me veio essa imagem, sabe? Sim. Sim. Alguém mais? Quando uma pessoa sai desandando falando sobre um assunto, pode ter certeza que é a única coisa que ele sabe sobre aquele assunto. Sim. Sim. Ou quando estão falando qualquer coisa e a pessoa traz sempre aquele assunto. Aí ela só sabe aquele assunto de tudo, né? Não é nem só sobre aquilo. Sim. Bom, vamos ao 16. O trecho do livro é:
vós não podereis perceber a verdade espiritual até que a vossa experiência a tenha provado. Contudo, muitas verdades não são realmente sentidas senão na adversidade. Vamos voltar ao tema. A verdade é sentida na adversidade. Quais são as ideias complementares? Por um lado, perceber a verdade espiritual e, por outro lado, a adversidade como um fator. Quais são as análises possíveis que eu consegui ver ali? Essa frase sugere que a compreensão da verdade espiritual só é possível quando uma pessoa a vivencia por meio de experiências pessoais. Ela afirma que muitas verdades espirituais só são verdadeiramente sentidas e compreendidas quando alguém passa por adversidades. A frase também dá a entender que algumas verdades espirituais são particularmente evidentes ou intensamente sentidas durante momentos de dificuldade, sofrimento ou desafio. Nessas circunstâncias adversas, as pessoas podem experimentar uma maior conexão com a verdade espiritual e encontrar nela conforto, resiliência e compreensão mais profunda. Segundo a frase, é necessário vivenciar a verdade espiritual por meio de experiências pessoais e que a adversidade pode ser um caminho para despertar uma compreensão mais profunda dessas verdades. O que vocês entenderam? Lilian? Então, essa foi a questão que eu me debrucei a semana passada, né? E eu cheguei a uma conclusão. A conclusão foi a seguinte, que essa é a metodologia, né, que Deus tem, que Deus, só que tem uma questão, Deus é perfeito, Ele é perfeito, e se nós temos que ser livres, porque eu escutei todas as pessoas que falaram sobre, né, sobre tudo que foi exposto, muitas pessoas me ajudaram, mandaram textos para mim, e eu cheguei a essa questão, né, que Deus é perfeito, a única maneira para que nós tenhamos liberdade, que é isso que Ele quer, né, uma liberdade, uma sinceridade de estar com Ele, é passar por estes obstáculos. Nós temos que passar por esses obstáculos para poder diferenciar o bem e o mal, né? Então, isso, e por que traz sofrimento? Traz sofrimento porque nós queremos ser perfeitos como Deus é perfeito, porque senão não traria, né? Nós vemos as coisas erradas, então nós nos sentimos incomodados com aquilo nos incomoda, porque nós sabemos que é errado, nós queremos que o certo aconteça. Então, eu estou passando por uma fase na minha vida em que eu estou percebendo mais atentamente que eu tenho que caminhar pelas próprias pernas, que eu tenho que ter o destino da minha vida, sabe? Então, mais do que ficar esperando milagres, eu tenho que fazer com que eles aconteçam, né? Porque realmente são coisas que, os problemas aqui da Terra, nós temos que resolver. Nós temos o ajustador do pensamento e ele vai nos guiar. Isso. Excelente, uma ótima conclusão. Acho que, assim, ouvindo você falar, né, na semana passada, há 2 semanas já, né, que a gente tá, 3 semanas talvez a gente esteja nesse embate desse assunto, eu vejo agora você um pouco mais serena com a relação ao assunto, porque é revoltante mesmo, acho que todos nós passamos por esse momento, mas é muito do que você disse e eu coloco suas palavras às minhas também, é um pouco do que eu sinto também. Porque às vezes é muito da cabeçada, sabe? Ah, não, tinha que ser diferente. Mas eu tenho, né, fora todos os assuntos que eu já falei, né, sobre esse tema, a questão que mais faz sentido na minha cabeça é a contribuição individual para a mudança do todo, né? E quando o todo não está preparado, realmente não tem como a gente. Quando chegar em Luz e Vida, as coisas vão estar bem melhores, mas a gente não está lá, né?
Essa é a questão, a gente vai chegar. E hoje a gente vive essas tristezas que a gente vive, mas imagina na Idade Média. Era bem pior, né? Certas coisas a gente nem tinha acesso, Sim. né? Então, o mundo está progredindo, e isso é graças a Deus mesmo. O graças a Deus é na mais completa forma da frase, sabe? Estela? A primeira frase, vós não podeis perceber a verdade espiritual até que a vossa experiência a tenha provado. Para mim, assim, ficou meio confuso, porque a verdade espiritual só vem através da experiência, mas nós não somos agondonteiros. Nem todos nós somos. A verdade espiritual não vem através da fé também? Através da fé e através daquilo que você identifica como verdade. Porque tem muito religioso que bota para fora a fé, que fala muito em Deus, que diz que tem fé e tudo é graças a Deus. Tinha nem vou falar o nome dele porque abaixa a energia. Mas é um daqueles que eram serial killers e tudo mais, né? Eu vi uma entrevista dele, para mim foi horrível ver aquela entrevista, mas, gente, ele falava de Deus o tempo inteiro, e eu ficava assim, meu Deus, o que esse homem tá falando tanto de Deus? E ele falava, não, mas graças a Deus eu consegui fugir de tal coisa. Eu falava, gente, mas tá totalmente fora, né? Então, muita gente fala de Deus, acredita em Deus, assim, tem ali, mas não pratica. Né, não consegue ver a verdade espiritual. Acho que essa frase, essa primeira parte é muito isso. Vós não podereis perceber a verdade espiritual até que a vossa experiência a tenha provado. Então, às vezes a fé ou aquilo que a pessoa externa como fé não é necessariamente aquilo que ela vivencia, não é exatamente aquilo que ela vive, não está impressa nas atitudes do dia a dia dela, né? Vocês concordam? Faz sentido, Estela? Mais ou menos, ainda estou pensando. Então, sabe, até me levantei a mão, mas eu coloquei ali da fé viva, porque quando o livro fala em fé, ele fala fé viva, né? A fé vivida mesmo, né? Não é uma fé só de palavras, mas é uma fé que te leva a viver aquilo que Jesus ensinou, né? Aquilo que o Espírito Santo nos indica a fazer. Então, a partir dessa fé viva que a gente vai experienciar a verdade, né? A fé vivida através das nossas atitudes. Perfeito, Eu vejo isso assim. mesmo. Obrigado, Lili, é isso mesmo. Alguém vai falar mais alguma coisa? Não, vou seguir para a próxima. Eu gostaria de fazer dois comentáriozinhos. No original, ele está falando que você não pode perceber a verdade espiritual até que você a experimente com sentimento. Ele usa a palavra feeling, né? Se experiência com sentimento, com profundidade, né? E essa primeira parte, porque no português ele fala até que a vossa experiência a tenha provado, né? Então, não tem o sentimento de provar, de testar. Ele está falando que você a experimente com sentimento. É engraçado o livro, ele usa muito pouco a palavra feeling, né? Sentimento. O livro ele não usa muito, né? Assim, qual a importância do sentimento, aquele sentimento humano, né? Na evolução espiritual. Mas quando ele usa isso, a gente tem que prestar atenção. Então, é importante, né? Ele fala perceber a verdade espiritual com sentimento, né? Que você, com sentimento, a experimente, né? E a outra Agora ficou claro para mim. Porque... Agora sim eu entendi. Porque não é... Até que a experiência tenha provado, assim, olha, eu provei que isso é verdade, quando, na verdade, ele está dizendo, você não pode experimentar a verdade espiritual até que você a experimente com sentimento, sabe, assim, na profundidade mesmo, né? É uma coisa, eu não sei, dá um tom, assim, meio, assim, forte mesmo, né? Ele carrega na tinta disso, né? E a outra coisa é tomar cuidado com a palavra diversidade. A diversidade, a gente sempre tem que ver que o livro foi escrito há 100 anos, né?
Adverso é aquilo inesperado, que vai assim, contra aquilo que você esperava. Nem sempre dificuldade é uma desgraceira na tua vida. Diversidade é uma coisa que você esperava que fosse uma coisa, mas não é. A diversidade é você, a pessoa que vem numa tradição religiosa e se confronta com o livro de Urântia. O livro de Urântia é uma diversidade por si só, para quem vem de outra tradição religiosa, né? Então, é o que ele fala exatamente. Imagine isso, a pessoa está lendo o livro, vem de uma outra tradição, e ele fala assim, até que você tenha aquele sentimento profundo de experimentar a realidade de ler o livro, e aí você fala, puxa vida, isso contém verdade, né? Sim, e tem um ponto. O anterior falava sobre tribulação, esse fala sobre adversidade. Então, a gente tem que entender essas diferenças, né? Tem que tomar cuidado com o palavreado, porque os autores são muito cirúrgicos no uso da palavra. E como o livro é antigo, a gente tem que entender que antes a diversidade tinha uma conotação assim um pouco acadêmica. É aquilo que você não esperava que fosse exatamente, né? Porque, lembre-se, mesmo os mundos em luz e vida, onde todas as questões da vida material estão resolvidas, eles passam por atribulações e adversidades de níveis profundos, né? Então, não é a tribulação de passar fome e de coisas que tem... É mais na dificuldade, né? A Ângela colocou aqui, a dificuldade seria uma boa palavra. Ou Suzana, não sei se a Suzana ou o Sabino querem falar alguma coisa com relação a isso? Se tem alguma contribuição com relação a essa palavra? Desculpa, tá... Acho que não, né? Então, vou seguir aqui. Daniela? Então, eu queria só falar rapidinho sobre o que eu entendo sobre essa questão de verdade espiritual, até que tenha provado. Por exemplo, muitas vezes eu cheguei a falar para alguém, ai, fica calma, confia em Deus. Aquilo era uma verdade para mim, mas ela não era realmente uma verdade até o momento que veio uma adversidade ou uma tribulação que para mim eu resumo o que eu não acho bom, o que eu não fico, ai, que coisa maravilhosa, que coisa deliciosa. Para mim é uma adversidade, ou é um desafio, ou é uma dificuldade, enfim. E aí quando chegou o meu momento, eu disse, poxa, mas eu estava falando para a menina ficar calma, para confiar em Deus, para ter fé. E cadê minha fé? Aí eu tive que praticar. Então, a partir daquele momento, ali sim eu provei a verdade. E é legal quando eu falo isso, eu até gosto, porque eu tenho que validar o que eu falei. Quando eu falo para as pessoas, a pessoa, mulher, o que tu acha? Olha, fica calma, confia em Deus, vai dar tudo certo, tem fé, tem fé. E aí depois eu sou testada, eu tenho que passar. E fica aquela coisa, mas olha, eu acredito nisso, então eu aconselho, eu digo para as pessoas isso, ó, a paz vem quando você confia. Então, assim, eu praticamente me obrigo, assim, que eu faço tipo um compromisso com as pessoas, olha, minha fé, essa é nisso que eu acredito. Então, assim, eu experimento. Eu provo as verdades que eu acredito, inclusive do que cita no livro de Urântia e em outros livros que eu fui lendo ao longo da vida. Perfeito, obrigado, Dani. Lília? Bem rapidinho. Então, aquela da tribulação é a palavra da evolução, da ascensão, né? Parece. Ela fazia algum paralelo com a ascensão, né? Aqui. Da alma. Eu não lembro. Não está aqui nesse aqui. Eu tirei. Tá. Então, porque essa da arbitrariedade, da diversidade, ela fala assim, é aquilo que nós falamos, a gente não aprende só com o positivo, né? Por exemplo, o livro de Urântia nós aprendemos, lógico, você tem que, de alguma maneira, para mim, foi muito tranquilo, sabe? O livro de Urântia, assim, eu não tive, pode-se dizer uma adversidade, eu fui muito, para mim, uma felicidade, assim, descobrir o livro de Urântia, mas vós ali, né? Vós não podeis perceber a verdade espiritual. Então, aqui fala sobre a verdade, né? Pela fé, pela experiência. Contudo, mas, né?
muitas verdades não são realmente sentidas senão na diversidade. Então, aqui ele está falando que nem todas as verdades nós vamos aprender pelas adversidades, né? A gente vai aprender também pela fé. A gente vai aprender experienciando positivamente também. Só que muitas verdades, contudo, quer dizer, né, pelo contrário, ou do contrário, muitas verdades não são realmente sentidas, senão, quer dizer, alguma coisa a gente vai ter que, para aprender, a gente vai ter que passar por alguma diversidade, mas não tudo. Eu acho que porque na primeira frase ele coloca o positivo, e na segunda que ele vai colocar o, entre aspas, negativo, né? Aqui eu já entendo que a gente está falando da maior parte na diversidade, mas são muitas verdades, não são todas, né? Então tem aí não a são margem todas. Exatamente. Então, perfeito, obrigado. Vamos para 17. Dá tempo, gente? Deixa eu ver aqui. Dá. A 17 a ambição é perigosa até que ela seja integralmente socializada. Vós não adquirieis verdadeiramente uma virtude sequer antes que os vossos atos vos façam dignos dela. Esse é muito bom. Eu entendo a ambição deve ser coletiva e a aquisição de virtudes requer ação. Então, de um lado, a gente tem a ambição socializada, do outro, a gente tem a virtude, requer atos dignos. Então, na minha análise, a ambição, quando não é compartilhada ou direcionada para um bem comum, pode ser perigosa. Quando a ambição é apenas voltada para o benefício pessoal, pode levar a comportamentos egoístas e prejudiciais. Para alcançar a virtude, é necessário agir de acordo com os princípios e valores que caracterizam essa virtude. Ou seja, não basta apenas desejar ou aspirar a uma virtude, é preciso demonstrá-la por meio de ações consistentes e éticas. Em resumo, a frase sugere que a ambição só se torna positiva quando é compartilhada e direcionada para o bem comum. Além disso, ressalta que a verdadeira virtude só é alcançada com as nossas ações, quando nossas ações refletem os valores e princípios associados a essa virtude. Então, acho muito interessante. Atos dignos residem no fato de que a ambição, quando voltada para o bem comum, conduz ações dignas que, por sua vez, permitem a conquista da virtude genuína. Fiz essa relação, não sei se faz sentido para vocês. Então, a gente tem, por um lado, os atos dignos, né, que residem no fato da ambição voltada para o bem comum, que vai conduzir às ações dignas, que permitem a conquista da virtude. Né? Eu sei que isso é muita informação, mas pelo menos foi assim que eu consegui entender essa frase. O que vocês acham? Jorge? Não, eu só ia colocar um questionamento ainda mais profundo em cima disso, lembrando qual é o estímulo da sociedade hoje, né? Que o indivíduo seja ambicioso. Tem curso para isso, tem ferramentas, tem formas, tem vídeos, tem... Nenhuma ambição praticamente coletiva é ensinada, mas sim todas elas individuais, só da persona. Então, estamos realmente com um problema de caráter coletivo que afeta a sociedade. Os jovens, né, não preciso de outros. Eu tenho tudo que eu preciso e, se eu tiver ambição, eu vou conseguir alguma coisa. Né? Então, é bem complexo. Gente, perfeito, Jorge. É isso mesmo. Esse item aqui a gente não tem. Eu acho interessante que tem alguns itens que a gente passou que eu sinto que é um sentimento coletivo. A gente olha e fala assim, não, mas é óbvio que é assim. Teve uns 2 ou 3 atrás, eu não me lembro qual foi, que, assim, a gente estava falando e vinha muito essa coisa, assim, do tipo, não, mas é óbvio que é assim, né? Porque eu acho que nesse aspecto a gente conseguiu se desenvolver como sociedade e é um pouco mais fácil para a gente conseguir ver isso, né? Agora, esse, por exemplo, a gente está num momento muito materialista, né? E até o próprio livro fala, né, que a gente só vai conseguir, a sociedade vai progredir muito bem, muito rápido, quando a gente passar por essa fase mais materialista, né, que a gente está.
E é muito materialista, porque agora a única coisa que a gente estimula é a ambição. Eu trabalho na área de treinamento, os clientes eles querem falar de coisas que estão ligadas à ambição, ambição pessoal, e assim, tudo está ligado a isso, né? A postura no ambiente de trabalho, uma visão macro do negócio para poder estratégia, e está tudo ligado a uma questão, e sempre voltado para a ambição, sabe? Jorge? Não, eu só ia complementar dizendo que ontem ainda tivemos uma apresentação onde é que uma das frases do livro de Durante já falava justamente isso, que a humanidade só vai mudar quando tiver um amor maior e a sabedoria dentro das famílias, né? Então, ela coloca que realmente é através da família que isso vai ter um start para mudar a realidade ética e moral do planeta, né? Eu achei bastante interessante e ele coloca isso muito claramente. Eu acho, não sei se é Jesus mesmo que fala, um dos reveladores, mas, né, dentro de um parágrafo onde é que tinha Jesus e amor, Jesus tentando colocar quem é o Pai de verdade e como a gente pode alterar a nossa realidade. Sim, perfeito. Ângela? Eu até coloquei aí no chat no livro, aqui. O 4484. Eu vou ler só o finalzinho. Então diz, se eu estou lendo em inglês, então eu tenho que traduzir. Se tiver alguma coisa que nós realmente queremos fazer aqui, nós tentamos, mas todas as vezes nos foram negada essa oportunidade. Então, depois que quando nós chegamos nas Morôncias e ainda nós desejamos aquilo, seria fazer alguma coisa, ser um pianista ou alguma outra coisa, entendeu? Então, eles falam aqui que certamente nos será dada a oportunidade para satisfazer esse desejo completamente. Então, quer dizer, a ambição ela é perigosa dependendo se é só coisas materiais. Mas há muitas ambições que realmente não envolvem tanto coisas materiais. Sim. Sim. Aqui ele coloca ambições pessoais, né? Ambições não sociais. Exato. Que nem eu não quero ser contadora quando eu chegar lá, porque eu já cansei. Entendeu? Se eu chegar lá e falar para mim, você vai ser contadora, eu vou falar, não. Vamos mudar. Então tem disso. Perfeito. André? Acho que o André Está caiu. fechado, André. Não, está fechado o microfone dele. Perdão. Engatando um vagãozinho no trem de pensamento da Ângela, o livro, por outro lado, fala que mesmo que você não tenha ambição de ser pai, você vai ter que ser pai. Você vai ter que experimentar a paternidade. Ele fala, é a única coisa que você não pode deixar de experimentar na tua evolução. Você pode abrir mão de muita coisa, você pode querer ser muita coisa, se quiser, pode fazer, mas ser pai, você vai ter que experimentar. Mas o que eu ia falar é só 3 citações, que essas duas estão no livro, que complementam sobre isso de ambição que seja integralmente socializada. No 56, que é um documento interessantíssimo, meio complicado, mas maravilhoso, ele fala: a autorrealização pessoal é potencialmente má se for antissocial. Né? Então, a pessoa é autorrealizada, maravilhosa, mas se ela não socializar isso, ela pode incorrer em erros sérios, né? Que tem a ver com o quê? Com humildade. A outra frase, que também está no mesmo documento, que ele fala assim: a socialização cósmica se constitui na mais alta forma de unificação da personalidade. Aquele que sabe e pode fazer, ele tem que socializar cosmicamente, ou seja, uma palavra só, servir, né? Ao servir, o serviço ao outro, à sociedade, cosmicamente, é a maneira mais alta de unificação da personalidade. Isso é seríssimo.
Seríssimo. E a última frase, que é a melhor de todas, que é para vocês escreverem com batom ou com o dedo lambuzado de pasta de dente, o dedo lambuzado de pasta de dente, isso é simples. É o seguinte, toda a virtude toda virtude é tímida. Pode escrever no espelho do banheiro para vocês saírem de casa com essa frase. Toda virtude é tímida. Isso é ótimo, né? É uma baita de uma lição. Tá? Sim, perfeito. Obrigado. Perfeito, obrigado você. E complementando uma coisa que a Angela falou, né? A gente tem que lembrar que quando a gente sair daqui de Urântia e for para o primeiro mundo das mansões, ou se for um mortal adormecido e vai parar em algum momento lá no primeiro mundo das mansões, tudo aquilo que tem valor superior vai conosco, né, que faz parte da nossa alma. Aquilo que não tem fica, né? Então, se essa ambição ela for algo extremamente mundana, extremamente ligado a questões daqui que não tem valor espiritual, quando a gente chegar lá, ela não vai fazer sentido, porque a gente não vai lembrar dela, né? E aí, imagino eu que essa ambição que o livro traz, ela vai ser alguma coisa que a gente vai poder vivenciar, lógico, porque se ela tem valor superior, por que ela não pode ser realizada, né? Então, acho que a gente tem que lembrar desse detalhe aí, só fiz um complemento, uma contribuição aí. Bom, vamos lá. 18. A impaciência é um veneno para o espírito. A raiva é como uma pedra tirada em um ninho de vespas. Ó, mais uma analogia aqui. A impaciência e raiva evoluem, né? Simples assim. Então, de um lado a gente tem uma impaciência que envenena, e de outro lado a gente tem uma raiva que volta a se para si próprio, né? O que acontece quando você joga uma pedra no ninho de vespas? Elas vêm para você, né? Então, essa frase é uma metáfora que ilustra os efeitos negativos da impaciência e da raiva sobre o bem-estar emocional de uma pessoa. A impaciência é a falta de tolerância diante de atrasos, dificuldades ou situações que não ocorrem conforme esperado, portanto, há uma expectativa prévia. Né? É importante a gente lembrar disso, da expectativa. Atitudes impacientes podem levar a sentimentos de frustração, ansiedade e irritação, prejudicando o equilíbrio e o bem-estar geral de uma pessoa. A comparação com o veneno que ele faz sugere que a impaciência tem um efeito tóxico sobre o espírito ou a alma. Já a raiva é uma emoção intensa, que é ilustrada pelo potencial explosivo da própria raiva. Assim, como a pedra perturba e agita as vespas, a raiva tem o poder de desencadear uma resposta agressiva e negativa, tanto em relação a nós mesmos quanto em relação aos outros. Ambas as emoções podem perturbar o equilíbrio interior e afetar negativamente as interações com os outros. A escolha de palavras e metáforas nessa frase ressalta a importância de cultivar a paciência, a calma e a serenidade como antídotos para evitar os efeitos nocivos dessas emoções negativas. Dani? Então, a impaciência e a raiva, elas fala aqui, né, que é um veneno para o espírito. Por quê? Porque quando você está conectado, está em comunhão, está ouvindo, nem que seja um pouquinho o ajustador do pensamento, vem uma paciência que ela é indescritível. Você consegue ficar calmo mesmo quando o circo está pegando fogo. E só um momento que está vindo aqui. E, assim, eu não acho que elas evoluem, pelo menos para mim. Quando eu tenho um ataque de impaciência ou de raiva, mas porque eu já consegui alcançar um nível de autodomínio nessa questão. Não é que eu não sinta. Ela chega e eu digo, isso quer me ensinar alguma coisa. Tudo eu trago para o que eu tenho que aprender com isso, que eu tenho que aprender com isso, que eu tenho...
É antigo, mas eu passei muito tempo sem estar nesse questionamento. O que eu tenho que aprender com isso? Para mim, é a virada de chave, né? Para mim. E assim, eu não acho que evolui. Eu acho que quando chega um momento desse, que você tem uma pergunta dessa para colocar em questão, ela te faz evoluir, ela te faz te impulsionar mais para frente. É como levar uma topada. Tá passando por um caminho, tu leva uma topada, tu xinga a pedra, mas ela te levou um pouco mais à frente. Depende também do ponto de vista e do grau de consciência que a pessoa tem diante daquele quadro, de impaciência, de raiva. Quantas vezes a raiva não foi o motivo que fez alguém mudar de vida? Quantas vezes a impaciência não foi aquilo que fez te causa uma culpa, uma coisa tão grande que te faz refletir e dizer, poxa, eu estou machucando muita gente aqui, eu estou distratando muitas pessoas, eu preciso melhorar. Sim, então eu vejo muito por esse lado. Sim, mas quando eu coloquei evoluem, até para te explicar, né, é um pouco daquilo que eu tinha falado, acho que foi na primeira frase que eu falei hoje, né, sobre a respeito da meditação, por exemplo, né, que eu vejo muita meditação nesse papel de fazer a gente refletir a respeito das coisas que a gente não fez tão bem, ou as coisas que poderiam ter sido melhores, né? Quando eu coloquei evoluem, foi no sentido de que a frase a impaciência é um veneno para o espírito, e a raiva é como uma pedra tirada de ninho de vespas. Óbvio que, e aí é óbvio na minha opinião, né, na questão que eu estou falando, né, se você parar, refletir, entender, né, com o tempo, depois de tanta impaciência e raiva, você obviamente vai evoluir, né, mas os sentimentos em si, que é o que está na frase, assim, eu entendo como evolui, mas também não é verdade, né, absoluta, é só uma interpretação pessoal. Eu, particularmente, com a raiva, eu tenho hoje, eu tenho uma relação boa no sentido de que eu sinto muito pouca raiva. Eu sinto muita indignação às vezes, mas raiva eu já não sinto mais. Não é que eu não sinto, é muito difícil alguém conseguir me tirar ao ponto de eu ficar com raiva. Esse aspecto eu consegui já domar um pouquinho. A impaciência já não. Eu não consigo. Apesar das pessoas me veem como paciente, eu não sou muito, principalmente com coisas que demoram muito. Às vezes estou dirigindo, às vezes, né? E aí às vezes eu falo, gente, olha que velocidade que eu tô. Até eu mesmo chego à conclusão, gente, que impaciência é essa que está me fazendo andar aqui com essa velocidade aqui? Aí eu paro. Eu não sou aqueles loucos, não, dirijo bonitinho, mas eu tenho pressa às vezes. Eu falo, gente, mas de onde vem essa pressa? E eu olho e falo assim, mas não estou com pressa, eu não vou fazer nada agora, não tenho, sabe, nesse sentido da pressa, né? Mas talvez a impaciência não seja pressa, né? Acho que aqui está mais numa impaciência mais a da impaciência paciência, tá mais né? naquele sentido do o amor é paciente. Eu vejo mais assim, o amor é paciente. E assim, ele é um veneno para o espírito, por quê? Porque o espírito, ele sabe qual é o destino, o final da jornada, ele sabe que é Deus. Ó, tem 570 corpos, tem não sei quantos universos para percorrer, tem isso, tem aquilo, o espírito sabe, ele tá tranquilo, tá bem calminho. A gente é que fica naquele negócio luciferiano de quanto tempo, meu Deus, ai, que saco, bate a impaciência, eu quero ir logo para as morôncias, cadê esse paraíso? Entende? A gente procura o paraíso aqui na Terra o tempo todo. Isso é fato. Sim. Eu acho que isso é que nos causa essa impaciência. E ela é Pronto, um veneno mas porque Dani, eu vou só te interromper, Dani, Uhum. porque tem mais quatro pessoas. Acho que a Estela também Vou ia deixar falar. os outros falarem. Vai lá, Sim. fala. Jorge, por favor. Não, eu não sei se dá para fazer essa... tem um termo que ontem nós usamos, a questão do sofrimento humano, que fala da ansiedade. Eu não sei se a ansiedade tem a ver com impaciência e raiva, mas eu creio que sim, né? Tem. E lá no documento 86, ele fala assim, a ansiedade é um estado natural da mente selvagem, tá? Eu diria primitiva até. Quando homens e mulheres transformam-se em vítimas da ansiedade excessiva, que eu acho que podem resultar em impaciência e raiva, né? Simplesmente retornam ao estado natural
dos seus ancestrais longínquos, e quando a ansiedade torna-se de fato dolorosa, ela inibe a atividade e infalivelmente leva a mudanças evolucionárias e adaptações biológicas, né? Que, claro, fala que a dor e o sofrimento são essenciais para a evolução progressiva, né? Então, claro que isso aqui nós estamos falando de questões de filosofia humana, mas ela praticamente é um estado natural que eu preciso dominar, que o livro de Urântia já fala isso, né, quase nas 2.000 páginas. A fé é mental, a busca de Deus é mental, você tem que desejar isto, vale mais o que você quer do que aquilo que você tem, que você conseguiu, né? Então, é um controle que nós mesmos temos que buscar, né? A ansiedade, que pode virar em raiva, em impaciência, porque senão vai regredir e vai ter que ter novas formas de evolução para que a coisa volte ao caminho certo. Perfeito, nossa, ótimo. Bom, acho que agora eu entendi um pouco quando eu falei de pressa com impaciência, depois que eu estava lendo aqui o texto que eu escrevi, que eu coloquei que a impaciência é a falta de tolerância diante de atrasos, que isso é uma coisa também que eu não consigo conceber, uma coisa que eu valorizo muito, não consigo entender atraso, e talvez esteja um pouco relacionado a uma questão pessoal, né? Por isso que eu acabei falando aquilo. André? A Ângela estava na frente. Ângela? Você estava... Vai, André, vai, depois eu falo. Tá bom. Indo direto nas veias do livro, essas 28 frases, né, que são ensinadas no primeiro mundo das mansões, isso é interessante. Talvez no quinto do mundo das mansões ele apresente um outro conceito que está no documento 118 sobre o Supremo. É muito interessante que ele fala assim: a paciência é exercida pelos mortais cujas unidades de tempo são curtas. Gente que pensa na meia hora seguinte. A maturidade verdadeira transcende a paciência como uma tolerância nascida da compreensão real. Significa que se você tem que ter paciência, alguma coisa está errada, né? Porque ele continua falando, ele está falando, maturidade verdadeira. Tornar-se maduro é viver mais intensamente no presente, escapando ao mesmo tempo das limitações do presente. Os planos da maturidade fundados na experiência passada estão vindo a ser no presente, de tal modo que engrandece os valores do futuro, né? Não é à toa que isso não é para o primeiro mundo das mansões, não. Isso é seríssimo, né? Que a medida do entendimento do tempo caracteriza a maturidade da pessoa. Então, essa impaciência que vocês falam é o seguinte: olha, eu tenho maturidade, eu entendo o que está acontecendo, eu entendo o passado, eu projeto isso para o futuro e falo, não adianta nada ser intolerante, impaciente, não vai dar em nada. E você se revela maduro. É muito interessante projetar o que ele está falando aí no livro com essa frase. Porque envenena mesmo, porque você está perdendo tempo e te leva ao erro. Obrigado. Obrigado, André. E eu vou fazer um complemento. Acho que também tem uma questão assim, a sociedade hoje que a gente vive, ela é muito rápida, a gente também vai internalizando essas coisas. Então, assim, se você vai fazer as coisas, às vezes, no seu tempo, no seu ritmo, não, gente, você tem que ir logo, não, vamos logo. E a gente é estimulado, muito estimulado, não só ao que a gente tinha falado antes, que é ser ambicioso, mas eu entendo também que a gente também é estimulado para ter pressa, a gente também é estimulado para ser produtivo, para aproveitar bem o tempo, de ouvir as outras pessoas, talvez, não tenho paciência. Às vezes realmente não é cabido, mas às vezes é cabido, vamos ouvir, vamos entender, vamos viver a vida num ritmo. Eu tenho uma amiga que é maravilhosa,
Eu amo, acho que talvez minha melhor amiga, uma das amigas que eu mais amo na vida. Viajar com ela é uma delícia, mas ela tem um lado que para mim não dá. Ela chega na viagem, a gente vai visitar 5 lugares e assim, chega, tira foto, vamos pro próximo. Eu fico assim, gente, eu quero sentar, tomar um café, sabe? E tudo mais, né? E aí, quando eu vou fazer isso, eu sinto uma certa impaciência por parte dela. Ela continua sendo uma pessoa maravilhosa, continua sendo uma grande amiga, mas eu acho que isso também vem dessa coisa das redes sociais. Não, vamos postar foto, quanto mais lugar a gente posta, melhor. Então, assim, eu estou falando meio que no geral, né? Óbvio que nem todo mundo é assim, mas não estou generalizando, mas trazendo um aspecto da sociedade hoje, né? Nessa necessidade de ser produtivo, de fazer as coisas, e tudo mais. Isso acaba internalizando na gente também um lado de impaciência também, além da nossa natureza já ser, de alguma forma, assim, né? Pelo menos no meu ponto de vista. Ângela? Então, veja bem, impaciência é uma coisa bem antiga. Eva foi impaciente e quis resolver a situação por ela mesma. Isso, eu também faria isso. Infelizmente, eu tenho muito disso. Mas eu aprendi. A impaciência, ela cria raiva, porque eu estou impaciente, vamos supor, com uma pessoa, com uma situação, aí me dá raiva da situação, da pessoa. E aí a coisa complica. Então, muito tempo atrás, quando eu ainda morava no Brasil, a minha amiga era minha vizinha. Então, para poder, muitas vezes, curar a raiva, nós pegávamos o carro, saíamos na estrada, abríamos os vidros e gritávamos. E ajudava. Então, quer dizer, porque para mim, quando eu estou com raiva e a impaciência está lá em cima, eu não consigo sentar e meditar. Eu tenho que ir na academia e fazer alguma coisa física para extravasar a raiva, entende? Então tem como, cada pessoa tem uma forma de extravasar. Outra, se você consegue ficar numa boa, quieta, é dar 24 horas para você meditar assim, não sentar e meditar, mas pensar no assunto, deixar o assunto assentar, e muitas vezes fazendo isso eu descobri que o errado era eu e não a outra pessoa que estava ou impaciente ou com raiva. Obrigada. Sim, exatamente. E tem também, você tinha trazido um ponto, peraí que agora me fugiu. A impaciência, agora me fugiu mesmo, de verdade, que pena. Diz que a impaciência gera raiva. Você falou que a impaciência gera raiva e eu esqueci mesmo. Mas assim, mas você usa, né, a academia, né, outras formas de extravasar isso. Lembrei. Com relação à somatização, né, que a raiva, essa coisa que você prende, ela somatiza no corpo, e aí vem doenças psicossomáticas que só vem, né, porque você não lida com aquilo, você não bota para fora, você não vai fazer uma atividade física e tudo mais, né? Então tem várias formas de você conseguir fazer isso, mas o que importa é você conseguir fazer isso para não ficar doente.